attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito, exclusivo aqui do nosso MD1 Podcast, sempre com os melhores assuntos. E Francine Pantaleão, já vou lhe dizer, os melhores convidados do mundo estão aqui. É verdade, sempre trazendo informações para os nossos ouvintes, né? E ó, que hoje o papo é importante. Inclusive, o assunto que a gente vai falar aqui é uma das coisas que a gente fala, pensou em viajar? É o item, assim, é o primeiro item que você precisa comprar, né? Verdade. Não, e é um dos itens mais baratos da viagem. Muita gente tem dúvida. Mais importante. Muita gente tem dúvida. Como funciona? Vale a pena? Não vale? Etc. Então é o seguinte, vou passar pelo papel, Francine, de todo viajante e vou explorar este convidado ao mar. Vou espremê-lo como se fosse uma laranja, Francine, e vou tirar cada suco dessas informações preciosas que ele tem pra gente. Seja muito bem-vindo, Gelson, meu querido, lá da GTA. Que honra ter você com a gente aqui. Obrigado, viu? Foi um prazer, Kiko, Francine, obrigado pelo convite, né? E vocês podem me espremer, porque eu vou ter aí várias dicas para dar para os ouvintes. Então já deixa eu te fazer uma pergunta de cara, Gelson. Você é um cara que costuma viajar muito, certo? Você gosta de sair por esse mundão afora. Minha primeira pergunta, já passou a... Olha só, vou perguntar pro diretor da... Eu sou muito cara de pau, Francine. Você é demais. Eu já vou perguntar pro diretor da GTA o seguinte, já passou apuros por estar sem seguro viagem? Então, veja bem, olha só, eu estou no segmento de turismo já há 30 anos, na GTA eu estou há 15 anos, Nossa, mas quando eu era diretor de um resort, que é o Rio Quente Resort, em Goiás... Já toquei lá. Foi uma situação muito... Porque eu liguei para o meu agente de viagem, Kiko, e eles me mandaram na época, 2000, havia a inauguração do Costa do Sauípe, e eu fui conhecer o Costa do Sauípe. Peguei minha esposa, peguei meu filhinho de 2 anos e fomos conhecer o Costa do Sauípe. E nesse momento, meu filho começou a ter uma dorzinha, depois febre, e o moleque chegou a 40 graus de febre. Caramba. Liguei para a recepção do Costa do Sauípe e me falaram que ou eu teria que ir para Salvador, a 50 quilômetros, ou teria uma vilinha ali para cuidar Tinha um pediatra, né? Então, optei por estar mais próximo e fui. E aí eu fui atendido pelo pediatra, paguei a consulta, R$250 de consulta, ele prescreveu os medicamentos, comprei os medicamentos, dei para ele e tudo mais. Mas aí, Kiko, olha que situação. Se o agente de viagem tivesse me oferecido o seguro viagem, sim, eu teria, primeiro, uma central operativa 24 horas para poder me atender. Teria o serviço de telemedicina que eu poderia falar com o médico e ele perguntar para mim, para minha ex-esposa sobre a criança e indicar uma clínica mais próxima ali ou até mesmo mandar o médico até o Costa do Sauípe para cuidar do meu filho. Olha. Ou seja, o agente de viagem não me ofereceu isso. Então, eu viajei sem a proteção do seguro viagem. Então, no final, eu tive que procurar atendimento, tive que pagar pelo atendimento, pagar pelos medicamentos e acabei deixando de aproveitar um dia do meu lazer. Então, por isso que eu digo assim, este fato aconteceu comigo, e eu até falo isso, porque o papel do agente de viagem é cuidar de toda a viagem do cliente, inclusive do bem-estar, que é onde entra o seguro viagem. E graças a Deus, na verdade, dos males são um dos menores, né? Obviamente, tinham alguma coisa ali, se fosse uma bactéria, fosse uma infecção, enfim, que levou à febre, mas enfim, graças a Deus, algo que foi controlado, algo que você tinha essa opção. E quando acontece um acidente que foge a um negócio mais grave ou mais sério, no sentido de, sei lá, quebra uma perna, cai de um lugar, um atropelamento, a gente não tá livre, né? Principalmente, Gelson, eu quero te perguntar o seguinte, o nosso MD1 fala sobre Orlando, né? MD1 quer dizer meu destino número 1, no nosso caso, Orlando, e a nossa família One aqui, a nossa família MD1, ama aquele destino e são milhares de famílias, né, que viajam para Orlando todos os anos juntos com a gente. É verdade. Então eu quero saber o seguinte, Gelson, existe assim, em linhas gerais, tá? Quando uma pessoa vai viajar para fora do Brasil, ela já tá mais vulnerável porque ela tá num país estrangeiro, com uma língua estrangeira diferente da sua língua mãe.
E, obviamente, que esses problemas, dos mais simples aos mais graves, podem acontecer. Eu quero saber o seguinte, na sua opinião, existe um seguro que seja tipo assim, ó, esse aqui tá suficiente, eu preciso comprar o mais caro, o mais barato, isso muda de perfil, de família, de idade? Como é que você avaliaria qual é o melhor seguro pra mim? Você como diretor da GTA, um cara que entende tudo de seguros. O que eu sempre digo, Kiko, é que nós precisamos saber a motivação que está levando a pessoa a sair do país e ir para outro país. Vamos pegar aí Orlando, que é um destino fantástico, né? Uhum. O que a gente está dizendo é assim, se a motivação dele é para passar no parque da Disney, por exemplo, o que nós temos aqui? Eu vou te falar uma questão de temperatura. Se você vai em julho para Disney, que é um verão infernal, o que a gente diz é que você tem o calor lá de fora, mas quando você entra nos brinquedos, o ar-condicionado está 15 graus. Verdade. Então você fica o dia inteiro, calor, choque frio, térmico, calor, frio. No final do dia, você está com a garganta inflamada, com febre e passando muito mal. Então, o que a gente mais percebe com os nossos clientes que frequentam os parques da Disney é a questão de realmente ter essa situação. Então, quando você me pergunta qual que é o melhor plano que você levaria no bolso, o que eu vou te dar uma informação estatística, tá? Desse segmento que eu estou há 15 anos. O país onde a saúde é a mais cara do mundo é os Estados Unidos. Então, quando a gente pega Estados Unidos, gente, qualquer coisa custa muito caro. Uhum. Verdade. Qualquer coisa custa muito caro. Então, você hoje tem produtos flexíveis de $12 mil a $330 mil de cobertura médica. Então, o que a gente diz é que você pode chegar e fazer a sua opção de comprar um produto de 12 mil ou um produto de $330 mil. Mas a minha recomendação sempre é que você vá para os Estados Unidos pelo menos com uma cobertura de $75 mil. Uhum. Por quê? Porque por este fato da saúde americana ser muito cara, você viajando com um produto de no mínimo $75 mil, você vai estar protegendo a sua família, né? E aí você tem que sempre acionar a central operativa. O que a gente sempre fala é: teve algum probleminha? Liga para a central operativa. Por quê? Porque eles vão coordenar o atendimento, Kiko, numa clínica, num hospital que esteja credenciado. E aí você vai ter um atendimento que vai utilizar pouca da sua cobertura. Porque se você for em qualquer hospital sem ligar para a minha central operativa, de repente o prestador vai te cobrar uns valores muito altos e vai te consumir toda a cobertura médica. Ah, legal. Então, na verdade, assim, a pessoa fechou o seguro. O ideal é que antes de acontecer alguma coisa, antes de correr para o hospital, que ela ligue para a central, né, para eles poderem direcionar para onde ir. E no caso, por exemplo, tem o seguro, às vezes a pessoa, tô num hotel, tem como, tipo, atenderem no hotel ou obrigatoriamente precisa ir para uma clínica, um hospital? Eu vou até te falar, Francine, sobre um caso que aconteceu comigo, né? Como o Kiko falou, né? Que eu sou um viajante, gosto de viajar. Então, outro fato que aconteceu comigo. Exatamente isso que eu te falei, que entre você passar o dia inteiro nos parques da Disney, quando chegou 11 horas da noite, eu estava muito mal, garganta inflamada, tipo assim, 40 graus de febre. Nossa. E aí eu chamei a minha central operativa pelo WhatsApp, então eu abri o chamado pelo WhatsApp, falei o que eu estava sentindo, aí deu o prazo de 1h30, eu estava na International Drive, aí o médico apareceu no meu hotel. Olha. O que ele fez? Ele olhou minha temperatura, olhou minha garganta, viu que eu estava com a garganta inflamada e já me deixou os medicamentos. Então ele me deixou anti-inflamatório e antibiótico. Olha. Então ele falou, você vai tomar X, aí ele me falou quanto que eu teria que tomar de 6 em 6 horas, outros de 12 em 12. Então, ou seja, eu tive atendimento que a gente chama de house call no meu hotel. O médico me atendeu, levou os medicamentos, já me deixou a quantidade exata que eu teria que tomar de anti-inflamatório, né, e antibiótico. Moral da história, Francine, eu não perdi nem um dia, nem um momento de estresse para procurar um atendimento. Fantástico. Então, esse é o tipo de atendimento que você leva no bolso quando você compra um seguro viagem. Eu passei por uma situação parecida também, alguns anos atrás. Eu estava em casa, né, na casa da minha família, lá em Orlando. Tava eu e minha mãe só, né? E começou a me dar uma febre. Eu falei, mas isso passa daqui a pouco. Passou o primeiro dia, não passou. Tava com 38, 38,5. Dormi e tal, no dia seguinte acordei um pouco pior. Já tava em 39 e pouco. E eu sou grande, eu tenho 2,2 metros de altura. Assim, me derrubar é difícil, né? Precisa de muito vírus. Mas no terceiro dia eu não aguentei mais. Eu falei, não dá, assim, eu tava mal, aí bateu 40 graus, já
passando de 40 graus, eu falei, daqui a pouco eu vou convulsionar. Vou pro hospital e fui, né? O hospital que é do lado de casa, que é o Florida Hospital, ali no Celebration. E acabei que a mulher fez uma consulta, botou aquele palitinho na goela, tal, deu uma olhada, mediu a temperatura, essa coisa toda, falou, é uma inflamação, é uma infecção que você tá, tal. Você vai, eu vou te dar essa injeção aqui e você vai comprar esse antibiótico. Ela simplesmente me deu uma injeção no braço, falou, pronto, a gente se vê. Eu tava sem seguro, eu paguei $1.500, uma injeção, literalmente. Então, assim... Então, Kiko, olha só a dimensão de valores, né? Pois é. E quando você fala de investimento em seguro viagem, é tão barato, gente. Pois é. A percepção... eu até vou dar alguns números aqui para os nossos ouvintes estar avaliando. É mais ou menos a seguinte troca que eu sempre falo para as pessoas. Ó, você vai me pagar o meu seguro e eu vou te dar um cheque no valor da cobertura médica que você está levando. Então, por exemplo, se você comprar um produto de $75 mil por 10 dias, você vai me pagar $87 e eu te dou um cheque de $75 mil. Então, você imagina se você tivesse me dado esses 87, neste atendimento você não teria pago os $1.500. Sim. Então, é justamente isso, porque o investimento em seguro viagem, ele dá do pacote que a pessoa está comprando, de passagem aérea, hotel, os ingressos e tudo mais, ele representa normalmente 2% do valor do pacote. Ele é muito então, pequeno. Investimento baixo, é muito pequenininho. É o valor mais baixo de uma viagem, né? O que você menos vai gastar é com o seguro viagem e é aquilo que você mais precisa, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Numa férias, a gente espera que não aconteça nada, mas estamos, né, abertos, pode acontecer, pode cair, quebrar uma perna. Já teve caso no MD1, né, de pessoas que passaram mal no parque e caiu, quebrou a perna, tem que correr para o hospital, e aí o hospital lá é uma fortuna, né? Estados Unidos é aquilo que realmente... eu tava falando, às vezes quando é algo, tipo assim, o meu próprio caso, vou me usar como exemplo. Era uma febre, é claro que se você vai deixando isso tomar conta, em algum momento pode dar ruim de fato. Mas pra você ver, eu esperei 1 dia, 2 dias e ok, né? Deu pra esperar. Quando é algo muito drástico, né? Deus o livre, mas uma perna quebrada, um atropelamento, uma queda muito violenta, uma pancada na cabeça. Então, assim, aliás, a gente teve um caso tristíssimo, se é que eu posso usar essa palavra. Se eu tivesse uma mais forte, eu usaria. De uma família, nós fomos inclusive visitá-los no hospital, né, onde infelizmente, pela vontade de Deus, a gente não comanda isso, o filhinho tinha acabado de comer, foi mergulhar na piscina e convulsionou, né, na verdade ele teve uma congestão, né, convulsionou e infelizmente veio a óbito na sequência, né, então você imagina a cabeça dessa família. Nós fomos visitar essa família no hospital, ainda o menininho estava lá, ainda estava nessa vida aqui. Mas, assim, de fato, além de todo o transtorno emocional, psicológico, né? Toda essa avalanche de sentimentos que toma conta de você numa dificuldade, num problema, né? Pelo menos tem uma parte que você vai falar assim, bom, não importa o que aconteça, eu tô coberto, né? Eu vou ter atendimento, eu vou ter amparo, eu vou ter como recorrer a alguém, né? Porque é mais ou menos o lance de você ter um plano de saúde no Brasil, né? Imagina as pessoas que infelizmente dependem do serviço público aqui no Brasil, né? Que é uma porcaria, que demora pra caramba, que não tem um bom atendimento. E assim, esses caras acabam ficando à mercê né, do que der. Nos Estados Unidos vai acabar sendo quase, entre aspas, a mesma coisa. Na verdade, você vai procurar um recinto, um hospital, uma clínica, né? Só que a conta vai vir depois e provavelmente ela vai ser 10 vezes o valor da sua viagem, sabe? Então, assim, às vezes um investimento tão ínfimo, né, tão pequeno num seguro viagem pode te trazer a tranquilidade que você precisa para esse tipo de coisa. Gelson, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Como funciona o seguro viagem em doenças pré-existentes? Vou te dar um exemplo. Meu pai, né, ele nos últimos anos, nos últimos 2 anos, ele precisava dialisar, né? Então a hemodiálise acabou entrando na vida dele por consequência do diabetes e tal. E, por exemplo, ali não tinha seguro, que pelo menos dos que eu pesquisei na época, não havia nenhum tipo de seguro que cobrisse doença pré-existente. Como que funciona isso, na verdade? Tem algum que cubra ou tem alguma doença que, enfim, que cubra ou que não cubra? Como é que funciona quem já tem alguma doença pré-existente? Kiko, isso é uma boa pergunta, excelente pergunta. Por exemplo, todo mundo, de uma certa forma, tem uma doença pré-existente. Todo mundo, em algum momento, ela vai se manifestar, né? Por exemplo, eu tenho pressão alta, então eu tenho que tomar meu remedinho pro resto da vida. Mas o que é o conceito do seguro viagem? Então, por exemplo, esse valor que eu te falei de uma cobertura médica de $75 mil,
que eu falei para vocês que custa $87. O conceito nosso de seguro viagem é assim: a pessoa comprou um produto e foi viajar, e no atendimento médico hospitalar descobriu que o problema causado foi uma pré-existência. Então, o que nós fazemos? Nós cobrimos essa pré-existência até estabilizar a doença. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu caso, que eu tenho pressão alta. Então, você imagina que eu estou no parque, passei mal, fui e minha pressão está 18/13. Então, o que o hospital vai fazer? Eles vão me internar e vão me tratar até que minha pressão volte a 12/8. Na hora que estabilizou, a central operativa, ela sempre está em contato com os médicos que estão cuidando dos nossos clientes. Então, o que a gente sempre fala é que a nossa central operativa fica falando com os médicos e falando com a família, até mesmo para saber como está a situação daquele paciente. Então, se o médico que estiver me tratando nos Estados Unidos perceber que eu tenho que voltar para o Brasil para fazer um tratamento contínuo, aí nesse momento a central operativa vai fazer o quê? Vai estabilizar a doença pré-existente e vai me repatriar para o Brasil, chamado repatriação sanitária, que aí foi uma prescrição do médico local dizendo, olha, essa pessoa tem que voltar para o Brasil porque ele tem que fazer uma continuidade de tratamento. Então, o produto, quando você compra um seguro viagem, ele tem uma cobertura médico-hospitalar, tanto para enfermidades como para acidentes, por exemplo, alguém quebrou a perna, e também tem a cobertura para doenças pré-existentes. Então, o que a gente fala de doença pré-existente é que todo mundo que sai do Brasil para viajar está bem de saúde. Sim. Porque ninguém sai doente para viajar. As pessoas estão viajando e estão bem. Porém, chegando no local, ele pode ter uma situação motivada pela doença pré-existente dele. Então, nós damos também, Kiko, esses $75 mil de cobertura para poder estabilizar a doença pré-existente. E aí tem duas alternativas. Se o médico local entender que o Kiko está bem e pode continuar viajando, não, Kiko, foi só momentâneo, continua a viagem, tranquilo, o médico vai te orientar a você continuar a viagem. Sim. Mas, se ele prescrever que você tem que retornar para o Brasil, nós vamos utilizar uma cobertura chamada repatriação sanitária. E aí te trazer de volta. E até aproveitando essa repatriação sanitária, até para o ouvinte ver o quanto é importante você comprar um seguro viagem, que você pode literalmente comprar uma classe econômica para Miami, Orlando, de repente você quebrar a perna, você ficar engessado e o médico falar, meu amigo, você tem que voltar de executiva. Olha. Então, a repatriação sanitária vai te dar um valor para você voltar de uma outra classe. Eu não sei, na verdade, eu não tô falando da GTA, eu tô falando em linhas gerais de seguro, tá? Eu não sei nem se você tem essa resposta específica, mas eu vou pegar esse caso do meu pai de novo, porque, inclusive, já foi pergunta recorrente aqui no MD1, né, sobre justamente hemodiálise. Algumas vezes, eu tive experiências com essa história da hemodiálise lá por conta do meu pai. Então, eu procurei algumas clínicas. Uma das clínicas que eu gostei era a clínica da Vita, né? Foi a clínica que a gente acabou utilizando naquela ocasião e, enfim, foi super legal. É diferente do Brasil, é bem diferente do Brasil, mas, enfim, foi legal. Em relação à hemodiálise especificamente, existe algum plano de qualquer seguradora que assegure a hemodiálise? Porque eu sei que tem muita gente que segue a gente que tem esse... Então, vamos lá. O que a gente entende? Hemodiálise, você tem que fazer um tratamento contínuo. Isso. Toda vez que você tem um tratamento contínuo, ele entra na parte de exclusão. Então, as seguradoras não cobrem. Tá. Aí, por quê? Porque você tem que fazer um tratamento contínuo e senão você vai ter problemas sérios, né? Então, vou dar um exemplo de um segmento que a gente atende bastante, que é o intercâmbio. Então, tem garotos que têm que fazer hemodiálise e quer fazer um intercâmbio na Austrália. Então, a gente sabe que ele vai ficar 6 meses lá fazendo hemodiálise. Sim. Então, a gente fala o seguinte, olha, como você tem que fazer um tratamento contínuo, nessa situação de seguro viagem, você não vai ter esse atendimento porque ele cai em exclusão. O que a gente sempre diz, só para o ouvinte entender, é que o seguro viagem ele foi criado para quê? Urgência e emergência. O conceito de urgência e emergência é aconteceu alguma coisa comigo que eu vou morrer. Inesperada. Aí eu tenho que te tratar, inesperada, ou aconteceu uma coisa urgente que eu preciso ser tratado porque, né, tem o que eu vou morrer e o que eu posso esperar um pouquinho que eu não vou morrer. Claro.
Mas é uma situação de urgência e emergência. Quando a gente fala de tratamento, toda vez que a pessoa precisa fazer tratamento contínuo, toda seguradora coloca isso num item chamado exclusão. Porque não é que é um imprevisto, a gente sabe que a pessoa tem que fazer esse tratamento contínuo. Uhum. Claro. Então, eu vou dar um exemplo de uma estudante que nós estávamos cuidando dela em Londres, né? E aí ela tinha uma pré-existência, aí nós cuidamos dela, ela ficou 15 dias numa UTI, nós tratamos dela e chegou um momento que estabilizamos a doença e pedimos para ela retornar, porque ela precisava continuar um problema sério que ela tinha que ficar mais 3 meses internada, né? Aí o pai dela falou que não, já que ela comprou um seguro viagem, vocês têm que tratar da minha filha aqui em Londres. Aí a gente falou que não, porque o seguro viagem, ele tem o papel de cuidar de urgência e emergência e estabilizar a situação da pessoa. Mas se tiver que fazer um tratamento, Sim, claro, a pessoa tem que retornar para o país de origem. até porque se fosse assim também, qualquer um comprava um seguro viagem para se tratar, né? E aí foge totalmente ao princípio do que é o seguro viagem, né? Exatamente, Kiko. Por isso que ele custa barato. Sim. Até para o ouvinte entender. Quando a gente fala que você paga por 10 dias $87, gente, você troca $87 por uma apólice de $75 mil, porque a segura está entendendo que você está bem de saúde, que você está indo para se divertir. Claro. Mas, se acontecer um imprevisto, a seguradora está disposta a te pagar $75 mil, né? E nesses 15 anos de mercado, Kiko, é impressionante a quantidade de imprevistos que aparecem, né? Sim, Ninguém faz um roteiro contando, vai acontecer isso comigo. Não, por isso que se chama imprevisto. Claro. Né? E por falar em imprevisto, Gelson, e o Covid? Covid é um imprevisto, pode acontecer com qualquer um, né? Aliás, Chegou, a viajou... doença do século, né? Pois é, pandemia já há quase 2 anos vivendo uma pandemia, né? O seguro ele cobre o Covid, o tratamento? Se de repente a pessoa está nos Estados Unidos, pegou Covid, correu para o hospital, tem cobertura? Francine, olha só, excelente essa pergunta, por quê? 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia no mundo, e aí as empresas de seguro viagem se viram numa saia justa. Por quê? Todo contrato de seguro, a pandemia é tida como exclusão. Então, teve um gap neste momento que as seguradoras criaram um produto exclusivo para Covid e, a partir deste momento, nós colocamos à disposição dos clientes essa compra. Né? Então, a gente criou 3 modelos de produto e o mais completo que a gente está vendendo no mercado é dar uma cobertura para tratamento de Covid. Né? Caso a pessoa fique internada, nós vamos reembolsá-la em $150 por dia de internação, que nós chamamos de hospital cash, né? São 15 dias de internação até 15 dias, com 2 dias de carência, né? E se por um acaso uma fatalidade acontecer, e a pessoa vier a falecer pelo Covid, nós fazemos a repatriação do corpo, né? Então, como essa é uma doença, é uma exclusão e é uma doença muito recente, estatisticamente, eu até fiz no último treinamento que eu dei a semana passada, na média, as pessoas que pegam o Covid, eles acabam tendo sintomas fracos, né? Então, girando em torno de $2, $3 mil o tratamento, né? E a situação mais grave que nós tivemos foi uma internação que custou $28 mil. Né? Então, hoje, você viajar pelo Brasil e pelo mundo, hoje você tem que viajar com uma proteção do Covid, que por mais que a população brasileira esteja super vacinada, não impede que a pessoa contraia o vírus. Mas em relação ao Covid ainda, então, na verdade, se eu contrato um plano, se eu contrato hoje um plano que tenha cobertura de Covid, ainda que eu venha a pegar Covid, na verdade, eu tô coberto, eu não vou ter despesa nenhuma, é isso ou não? Isso, exatamente. O que a gente fala é que quando você contrata um produto com a cobertura de Covid e você foi diagnosticado Covid, nós vamos mandar para a clínica ou hospital esta cobertura para cuidar de você. Né? Então, a pessoa, por exemplo, hoje tem pessoas que optam em viajar sem a proteção do Covid, porque isso está no carrinho de compras e é um opcional. Então, tem pessoas que acham que porque tomou as 2 doses, ele pode viajar sem a proteção do Covid. Mas a gente sabe que a pessoa corre o risco de pegar por uma segunda vez. Sim, com certeza. E hoje, pensando em seguro, né? Em seguro viagem, essa coisa toda,
falamos da diálise, falamos da doença pré-existente, falamos de todos esses segmentos. Mas a gente também sabe que o seguro, né, já há muito tempo, ele não foi, ou pelo menos ele foi, eu não vou nem dizer que ele não foi feito para isso, mas eu diria que ele foi atualizado, foi modernizado, e os seguros hoje cobrem muito mais do que despesas médicas. Cobre perda de mala, cobre perda de passagem aérea, cobre, sei lá, hospedagem em casos extremos de alguma coisa, né, alguns eventos naturais. Como que você vê isso, né, do ponto de vista de um cara que entende tudo de seguro, né, o diretor de uma mega empresa, né, de uma mega seguradora, né, como que as pessoas elas recorrem ao seguro, né, aquelas que estão asseguradas, ou muita gente ainda tem na cabeça, eu fiz o seguro e só vai usar se tiver uma ocorrência médica e acaba, né, deixando passar alguma coisa que poderia estar coberta e dar um pouco mais de conforto e tranquilidade? Olha, Kiko, eu gosto muito de falar, por exemplo, do business seguro viagem, sempre olhando o histórico disso, né? Então, fazendo um breve histórico para você e para a Francine, em 2014 houve um evento muito sério na Capadócia, onde caiu um balão na Capadócia e brasileiros morreram nessa queda. Então, essa notícia em 2014... ela viralizou aqui no Brasil. Então, se você imaginar, todos os meios de comunicação falavam disso. Então, esse assunto ficou por 15 dias na TV, rádio, jornais, falando do acidente da Capadócia. Naquele momento, você tinha um universo de brasileiros que viajavam com uma proteção de Covid que não chegava a 20%. Depois daquele evento, o aumento foi a 30%. Ou seja, houve uma conscientização do brasileiro da necessidade de viajar. E aí, Kiko, naquele momento, as pessoas viajavam com proteções de 25, 30 mil. Por quê? Porque a Europa, naquele momento, exigia uma cobertura do Tratado de Schengen de 30 mil euros. Então, foi naquele momento que percebeu que não foi suficiente para cuidar das pessoas que se acidentaram, porque teve umas que faleceram e teve outras que precisaram ser hospitalizadas. E aí começou a necessidade de coberturas maiores. Então, você imagina que hoje nós chegamos a coberturas de 330 mil. Então, hoje você já pode viajar com uma proteção de 330 mil. Então, o que a gente começa a perceber é que o brasileiro, ele não tem da cultura do seguro, né? Se você fizer uma pesquisa, na última pesquisa, se nós pegarmos 100% dos brasileiros que viajam, nós vamos chegar num número aí de 45 que viajam protegidos. Mas você tem um universo aí de 55 que estão correndo o risco de pagar uma conta bem salgada no exterior, né? Então, isso que você falou é uma verdade. Então, a gente começou a perceber necessidades, porque o que a gente diz é que precisa haver uma necessidade para se criar um produto, né? O produto é uma cobertura de uma necessidade. Então, a gente começou a perceber pessoas querendo cancelamento de viagem, ou seja, por quê? Eu quero proteger o investimento que eu estou fazendo. Então, eu estou comprando um pacote para Disney de $5 mil. Opa, deixa eu comprar um seguro de viagem hoje. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa até minha viagem e eu tiver que cancelar, o seguro vai cobrar vai pagar $1.500 de multa. Ou seja, ele vai me ajudar a suprir multas aplicadas. Isso que você falou de a questão de repatriação, a repatriação foi outro que a gente teve que aumentar custos. Telemedicina, que antigamente nós tínhamos e as pessoas não usavam. Olha que interessante. Eu tinha telemedicina, ninguém queria usar. Com a pandemia, ninguém queria ir para o hospital. Então explodiu a utilização da telemedicina. Por quê? Porque a gente olhava clínica e hospital como um ambiente de risco. Então, eu não quero ir para o ambiente de risco. Eu vou utilizar a telemedicina. Então, houve uma explosão da utilização da telemedicina. Então, o que a gente percebe é que a gente tem que ficar adaptando os nossos produtos. E eu até falo que quando o cliente compra um seguro viagem, ele compra um combo de benefícios, né? O que você relatou, seguro bagagem, né? É impressionante, porque acontece muito disso, gente. Você viaja, você despacha a sua bagagem e ela pode não aparecer no destino, né? Então, o que a gente está dizendo é que você, quando contrata um seguro, você tem esses benefícios. E numa das viagens que eu fiz, Francine, olha que situação. Eu saí daqui do Brasil, fui para Tel Aviv, de Tel Aviv eu ia pegar um voo para Bangkok, de Bangkok passei um rap no Camboja. Aí eu falei, beleza. A minha conexão, Kiko, em Tel Aviv era de 7 horas. Eu falei, beleza.
peguei um voo da TAM até Tel Aviv e um voo da El Al de Tel Aviv para Bangkok. Na hora que eu estou no portão de entrada, a aeromoça me chama e fala assim, Sr. Gelson, vem cá, preciso falar um negócio para o senhor. Olha, não deu tempo da gente pegar as suas bagagens da TAM e botar no nosso avião. Então, o senhor vai chegar Sem bagagem. em Bangkok sem bagagem. Nossa! Então, eu sabia que eu ia chegar em Bangkok sem bagagem. Porém, meu destino era Siem Reap, no Camboja. Então, eu já sabia que eu ia chegar. O que eu fiz? Liguei, cheguei em Bangkok, preenchi um documento chamado PIR, relatei lá que a bagagem foi extraviada, nessa situação é extraviada, né? E aí, o que eu fiz? Liguei para a minha central operativa, que me autorizou a comprar, nós estávamos em 4 pessoas, a comprar $250 de roupa de primeira necessidade, artigos de primeira necessidade, para mim continuar a minha viagem. Olha que legal. Então, nós Olha. fomos nas lojas, compramos camiseta, bermuda, shampoo, sabonete, compramos um monte de itens. Uma pergunta só, para te interromper agora. Quando você fala, eu chamei a minha central, na verdade, qualquer cliente tem acesso a essa central, né? Exatamente. Não é o Gelson ter a central dele porque ele trabalha lá dentro. Não, exatamente, Kiko, porque quando você compra um seguro viagem, o cliente recebe ou pelo WhatsApp dele, né, a policy, ou pelo e-mail dele, a policy. E lá tem um telefone que é da central operativa que funciona 24 horas. E a recomendação que eu dou é, pegou sua policy, tem um número de WhatsApp, já salva no seu smartphone e tira uma foto do seu seguro. Por quê? Porque ele vai te perguntar o número da policy, você está em fotos. Então, você tem 2 informações importantes no seu telefone. O telefone da central operativa, que já é o WhatsApp, e o número da policy. Perfeito. Então, ali, Kiko, o que eu fiz? Abri o chamado, o que a gente fez? Nós compramos tudo, chegamos lá no Camboja e eu sabia que a minha mala ia chegar um dia depois, porque ela não foi extraviada, a companhia que não foi eficiente de transferir de aeronave. Mas olha o conforto que eu vou te falar. Eu tive o conforto, gente, de chegar no local com camiseta, bermuda, tudo que você possa imaginar. Então, eu fiz comprinhas, porque... A gente ama comprinhas, são no lucro. $250. Em Bangkok ainda, você comprou muita coisa. Ô, Kiko, aí eu quis matar, né? Porque aí agora é só uma parte aqui para mim. Porque meu filhinho, hoje ele tem 16, mas na época ele tinha 10 anos. Ele falou, pai, deixa eu fazer, eu fiz uma conta aqui, nós estamos em 4. $250 dá $1.000. Pai, dá para comprar um iPhone. Aí eu falei, filho, não. Porzinho, não. É artigo de primeira necessidade. Mas já nasceu esperto aí. Esses aí vem Mas olha bom só, no negócio. Kiko, mas vocês perceberam que se eu não tô com seguro viagem, eu estaria... Prejuízo total, Francine. Eu teria que comprar tudo isso com o meu dinheiro e rezar para minha mala chegar e não ter que comprar mais itens, né? Ou seja, então, seguro viagem é vida. Exatamente, Francine, exatamente. Então, o que eu falo é que quando a gente diz sobre os benefícios, você tem um combo de benefícios que a gente fala da parte... Vou dar um exemplo. O brasileiro aluga muito carro aí, não aluga na Flórida? Sim. Aluga, sai dirigindo. Gente, tem um item importante no meu seguro, no seguro viagem, que se chama assistência jurídica. Por quê? Se você nos Estados Unidos atropelar alguém, a polícia vai te colocar na cadeia. É complicado. E você vai ter que contratar um advogado para te defender ali, para dizer que você foi um acidente, né? Então, essa assistência jurídica, nós mandamos um advogado para defender essa pessoa. Legal. Caramba, que legal. Entendeu? Fantástico. E tem o lance da fiança para tirar a pessoa da cadeia. A gente pensa que são os itens que você... nunca... Gente, acidente acontece. E aluguel de carro, o brasileiro aprendeu a dirigir nos Estados Unidos, ele não tem medo de dirigir nos Estados Unidos. E o que o brasileiro mais faz chegou no aeroporto de Miami, Orlando, já pega o carro e sai dirigindo, né? Então, existe essa cobertura aqui, que é assistência jurídica, né? Para ajudar o cliente numa situação dessa. Demais. Uma última pergunta para você, Gelson, até porque eu sei que a sua agenda é lotada e você nos deu esse presente de bater esse papo com a gente.
Tenho minha família, eu, minha esposa, meus filhos, tal. Como é que funciona o seguro viagem? Quais são os prazos até quanto tempo eu posso ficar fora do país sem retornar ao meu país de origem, ou seja lá como for, né? Por quanto tempo um seguro ele me cobre? E se existe algum seguro que eu possa fazer uma apólice para a família toda, ou para eu e a esposa fazer um seguro, eu e filhos, ou todo mundo, ou tem que ser individual? Como é que funciona? O que nós fizemos foi lançar produtos a partir de 5 dias até 365 dias. Então, você pode comprar uma apólice com uma viagem de duração de 5 até 365 dias, tá? O benefício de você viajar com um grupo de amigos ou familiares é que eu criei uma promoção que o titular paga 100% e todos os familiares ou amigos até 4 pessoas, eu dou 25% de desconto. Então, existe um benefício para quem está fazendo o mesmo roteiro. Então, todo mundo viaja junto, entre ida e volta. Então, o primeiro vai pagar 100% e os acompanhantes vão ter 25% de desconto. Show. E até um prazo de até 365 dias. Ou seja, você pode ficar um ano viajando aí que nós vamos estar protegendo. Show de bola, adorei. Adorei. O papo esclarecedor, Como sempre. claro, direto, reto, né? Que alegria receber você aqui. Obrigado, viu, Gelson? Muito obrigada, Obrigado Gelson. pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras, pelo esclarecimento, por tantos direcionamentos. E eu tenho certeza que quanto mais a gente vai trazendo esse tipo de informação, melhor a gente vai preparando as pessoas para suas viagens, para que elas façam viagens melhores, mais seguras, mais confortáveis, mais tranquilas, né, que possam criar, né, não problemas, mas criar memórias e levem essas memórias, boas memórias, para o resto das suas vidas. Obrigado, viu, Gelson? Que alegria ter você aqui. Eu que agradeço, Kiko, Francine, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, porque o que vocês estão fazendo é conteúdo para o público viajarem protegidos. Então, vocês estão se preocupando aí com o público de vocês, com os ouvintes e fazendo com que todo mundo viaje tranquilo e seguros. Obrigada, Gelson. Agora eu vou te fazer um convite, Gelson. Primeiro que eu quero dizer é o seguinte, eu não devia dizer, mas vem novidade por aí. Eu não me aguento. Mas tudo bem. A novidade a gente conta, assim que tiver pronto, a gente conta lá no programa na televisão. Mas, Gelson, é o seguinte, a gente quando acaba o nosso... Todo episódio acaba com um chavão. E a gente fala assim, eu vou falar, né? Seja lá quando for ou pra onde for, eu quero te convidar todos nós juntos, a gente fala assim, boa viagem. Pode ser? Pode. Então vamos lá? Então, para acabar o nosso podcast, recebendo o Gelson da GTA hoje, seja lá quando for ou para onde for, boa viagem! Yeah!